tem pensado na sua marca pessoal? Olha, cada vez mais a gente vê a relevância de se posicionar nas redes sociais, numa declaração para um jornal, enfim, onde quer que a gente vá, hoje em dia nós estamos nos expondo. E hoje, né, Edu, a gente tem uma convidada maravilhosa que já faz parte do nosso canal. Ela já é um tom já faz tempo, né? Que é a Carolina Dostal, a Carol querida, que é especialista em marca pessoal, ela é especialista em LinkedIn, ela é especialista em inovação. Eu não sei do que ela não é especialista, mas a gente tem que escolher algumas especialidades, né, Carol? Para a gente começar a falar, né? Ah, é isso Fala, aí. fala um pouco de você, assim, para quem não te conhece ainda. É pouca gente, mas Pra para quem quem tá não te chegando agora. conhece, fala um pouco de você. Vou falar. Bom, primeiro, obrigada, Edu. Obrigada, Valéria. Adorei o convite. Adorei pela primeira vez. Agora eu tô com o Edu. Porque É. da outra vez que eu vim, o Edu não Não tava. tava, Exato. é. O E Edu é aí, membro novo do canal. adorei. Seja Obrigada. super bem-vinda. Estamos muito ansiosos para saber o que você anda vendo por aí. Eu vou Você falar. não para, né, menina? Eu não paro, não Mas paro. mas fala um pouco de você. Qual que é o seu momento? A gente sabe que o seu foco é marca pessoal, mas para CEOs, para o C-level. Isso. Eu comecei há 10 anos fazendo remodelagem de perfil em LinkedIn, que eu percebi que era um nicho de mercado muito bom. Uhum. As pessoas, elas E tinham ainda é, né? é um mercado muito bom. As pessoas tinham dificuldade de entender como funcionava essa rede e elas achavam que LinkedIn era currículo. E eu aprendi isso, eu já contei essa história, então quem quiser saber um pouco mais pode até resgatar o capítulo, o episódio que a gente fala isso, depois você pode deixar até o link Vou aqui. deixar o link a Carol no LinkedIn, no É. Instagram, né? O Instagram, mas eu aprendi, e aprendi com uma mentora, uma amiga que hoje é diretora da Meta, e ela falou: "Carol, é super importante ter o LinkedIn". Eu usei, acabei conseguindo um emprego pelo LinkedIn num tempo recorde, e depois acabei utilizando para o meu marido e acabei utilizando para amigos, e depois o negócio tomou uma dimensão que eu abri uma empresa especializada nisso. Só que eu percebi que eu era muito boa para falar com C-levels e conselheiros. Tanto é que eu fui fazer curso de conselho, não Uhum. para me tornar uma conselheira, mas para falar a língua dos meus clientes. E acabei até entrando em um conselho do Brasil Digital para Todos, que é uma iniciativa muito bacana também. Indico vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre o Brasil Digital para Todos. E aí, hoje eu faço atendimento para C-levels, de uma forma estratégica para Uhum. aquilo que eles querem postar dentro da rede social deles, para eles se comunicarem, e para as empresas. As empresas me contratam para que eu cuide dos C-levels. Ai, que bárbaro. E hoje, o que você percebe, assim, qual é a busca, né, deste nível de executivos quando procura a Carol? O que eles querem? É muito engraçado, porque assim, as objeções são as mesmas. Eles sempre falam: "Carol, eu não gosto, eu não tenho tempo e eu não sei fazer". Aí, a gente faz um trabalho que eu chamo de setup, onde eu ensino para ele, eu mostro quais são as funcionalidades, por que que é importante ele estar na rede, por que que é uma rede que a gente tem muitos dados, que a gente tem informação, inteligência artificial pura, o que que ele pode fazer e como o LinkedIn pode ajudar na tomada de decisão daquele líder. Porque o LinkedIn realmente ele pode. Você tem tanto dado lá dentro que, se você for esperto, você consegue saber o seu próximo passo de carreira e o seu próximo passo dentro da empresa que você está liderando. E aí eu mostro isso para eles e eles falam: "Nossa, fantástico, gostei. Por que que eu não pensei em estar presente antes?" Eles já veem uma oportunidade. Depois eles entendem que é uma oportunidade deles assumirem a narrativa de contar a história deles. Uhum. E eles pensam: "Não posso deixar alguém contar a minha história, eu tenho que contar a minha história do meu jeito". E eles veem como uma oportunidade de negócio também, de mídia espontânea, e de trazer negócio para a empresa, Através. através do LinkedIn, Tá, de excelente. marca. Sim. Aí tem vários estudos que comprovam que uma pessoa, ela é muito mais propensa, uma pessoa não, no mercado B2B em geral, você está muito mais propenso a comprar de uma marca que você conhece Uhum. do que de uma marca que você não conhece. E aí o próprio LinkedIn se encarrega
de mostrar esses estudos quando eles fazem visitas, quando eles querem vender os produtos corporativos deles, eles se encarregam de mostrar esses estudos e provar. Aqui no mercado B2B, numa venda B2B, numa venda complexa, você sai muito na frente, inclusive em rentabilidade, quando a sua marca é conhecida. E qual é o papel do C-Level nisso? O C-Level ele tem conexão de primeiro, segundo e terceiro grau. Então ele consegue falar com um público muito maior do que a empresa que só tem seguidores. E a E gente eu sabe que a admiração, né, faz muita diferença, É. né? Quando você admira o primeiro executivo da organização, você traz uma atração muito maior, né? Exato. Para o produto, para o serviço, para a empresa, Exato. né? Eu acho que a gente viu muito isso na pandemia também. Sim. Porque eu vou pegar o exemplo da Luiz Helena Trajano, Sim, que aliás é uma figura. Depois eu maravilhosa. conto, eu fui dar uma palestra com a Luiz Helena, depois eu conto essa experiência, Ah, que foi quero bem saber. peculiar. Mas a Luiz Helena é uma mulher que as pessoas gostam muito. E a gente viu na pandemia as pessoas preferindo comprar do Magalu por ser ela, Por por ela. ela ser uma Porque mulher, ela representa de fato a marca, né? porque ela representa a marca. E, Carol, tem uma tendência agora que as empresas estão forçando os executivos a se exporem mais. O LinkedIn ele ainda continua sendo a melhor mídia? Ou Uhum. talvez eventualmente tenha Instagram possa fazer sentido? Ou não? Tem que ser só no LinkedIn? Porque eu Ó, acho que isso é uma dúvida que muita gente tem. eu acho que depende do mercado, mas no B2B, certamente a gente está falando de LinkedIn. Tá. Não tem como escapar, tá? Eu vejo assim. Eu atendo hoje uma atleta que é Guinness Book. Ela é Uhum. recordista do Guinness. E o que ela faz? Ela é personal trainer. Ela mora nos Estados Unidos, ela é personal trainer. E, além disso, ela é palestrante. Ela tem um documentário que mostra esse feito dela no Guinness. É muito bacana o documentário, porque mostra toda a equipe técnica dela, dentro do barco, o psicólogo, como ela conseguiu fazer esses 53 quilômetros cheio de adversidade, porque o mar estava contra, a correnteza contra, e ela conseguiu como mulher, e já passado dos 50 anos. É como aquele filme da Níade, da nadadora, não sei Sim. se vocês assistiram. Maravilhoso, É bem maravilhoso. parecido, assim, sabe, a história. E aí ela criou um documentário, e desse documentário surgiu uma palestra. Tá. Essa palestra é uma palestra motivacional, mas que tem tudo a ver com empresas. E aí ela estava nessa dúvida, né? Instagram ou LinkedIn? E para mim tá muito claro. Eu acho que para ela captar clientes de personal trainer, ela vai ter que usar o Instagram para colocar os treinos, para fazer tudo isso. Mas por parte das palestras motivacionais que ela quer fazer para a empresa, onde o ticket também é mais alto, ela tem que estar no LinkedIn. Agora, uma coisa não exclui a outra. Sim. Elas são complementares. A única coisa que muda é o foco. Mas ela sempre vai ser a mesma pessoa, Sim. entende? E aí isso foi engraçado, porque quando eu estava explicando isso para ela, agora eu entendi. Porque as pessoas, geralmente, elas pensam que é excludente. Não é. Você não precisa estar São num lugar só, complementares, né? né? São verdade. complementares, mas são focos diferentes. A gente pensa, né? Dentro da minha esteira de produtos, o que eu tenho? Ou dentro dos pilares de conteúdo, qual é o meu objetivo? Então, assim, eu sempre falo, tudo começa do objetivo que você tem. Sim. Eu, por exemplo, eu atendo um CIO de uma empresa brasileira multinacional. E ele foi muito claro comigo quando a gente começou o trabalho. Ele falou: eu não quero fazer em inglês os meus posts, apesar de estar expandindo para o mercado externo. O meu objetivo é ser top voice. O meu objetivo é fama agora, neste momento. E ele foi muito claro. Eu achei muito bacana. Porque quanto mais verdadeiro, Melhor. eu consigo ser mais assertiva. É como se fosse Exato, um melhor. médico. E eu acho que aqui você toca num ponto importante, né? Quando a gente fala de marca, a gente tem que saber, né, qual é o produto, né, que a gente quer apresentar, se a gente pudesse comparar um produto. E eu acho que a gente fala sempre aqui no canal, né, a questão de você se conhecer e saber exatamente o que é que você quer, né, mostrar de você, qual é o seu objetivo ao se mostrar, é algo muito relevante, né? Eu tenho ajudado, eventualmente, alguns executivos que querem expor alguns atingimentos, né, alguns objetivos atingidos no LinkedIn, querem conversar sobre a sua trajetória de carreira,
Mas a gente, quando começa a olhar para trás e ressignificar o que de fato aquele executivo está buscando para a vida dele, de repente muda tudo. Exato. Porque senão fica algo muito cosmético. E às vezes a gente vê uns textos ali um pouco fabricados. Total, total. Ah, vou dar um exemplo. Hoje, eu vi um artigo super interessante que eu queria postar. E assim, era um artigo, eu tive tempo de ler o artigo, eu queria postar o artigo. Então, assim, eu fiz todo o escopo do artigo, eu fiz o prompt do artigo e joguei no chat GPT. Daí, a hora que eu joguei, aí aparecia aquelas palavras. Fascinante. Uhum. Não é só uma como é. Essa é uma reflexão que. Aí eu falei, pô, Você não fala eu não assim. quero isso, né? Eu não falo assim. E eu pedi para mudar, colocar nas minhas palavras. Mesmo assim, não ficou 100% do jeito que eu queria, mas eu queria que aquela notícia, que aquela reportagem entrasse naquele momento, porque para mim era importante. Era algo que eu vivi no SXSW esse ano, e era um tema sensível sobre CEOs, eu queria postar. Eu falei, tá bom, o bom é melhor que o ótimo. Como é que é? O bom é melhor que O o... bom é ótimo inimigo do ótimo. É inimigo, é, Isso. exatamente. E eu falei assim, não, eu vou O postar ótimo é assim inimigo do mesmo. bom. O ótimo é inimigo do bom. É isso aí. É isso mesmo, o ótimo é inimigo do bom. Eu vou postar assim mesmo, ok. Entendeu? Mas a gente tem que ter essa percepção de ter esse bom senso. Você não vai ficar fazendo 500 posts assim. Mas o texto tinha a ver com você, É. né? A É. questão da palavra utilizada, eu acho que ok. Mas às vezes parece, né? Quando você conhece um pouco melhor, né, a pessoa que está postando, que não tem nada a ver. E você sabe que não é ela, né? Que não é ela. ela. Você sabe que não ela tem não nada a escreveria ver. aquilo ali, sabe? Não é um assunto que combina, Não é o né? assunto, não é o tom. Muitas Muitas vezes você olha, talvez essa opinião é justamente o contrário do que ela tem. Exatamente. Ó. Isso constrói marca? Gente, constrói. Constrói. É impressionante. E eu vou falar, eu atendo muitos clientes e eu sou ghostwriter de vários clientes. Inclusive, depois de fazer administração, marketing, eu estou me formando em jornalismo também. Muito Jornalismo digital, porque faz todo sentido com o Sim. trabalho que eu faço. E aí a gente estuda muito, tem muita técnica, tem muito dado. E o legal de fazer jornalismo é que você estuda também ética. Sim. Você sabe o que você vai falar, como você vai falar. E os meus clientes, eu falo, a gente tem que procurar naturalidade. A gente usa inteligência artificial, óbvio que a gente usa para Aí, fazer, pra mas a usar. gente tem que procurar naturalidade. E os meus melhores clientes são aqueles que eles têm coisas para falar. Não são aqueles que me contratam que falam assim, Carol, se vira aí para fazer. Tá aqui o conteúdo e não tem uma troca. Os clientes que mais têm sucesso, inclusive esse que eu falei para vocês, já virou Top Voice, tá? Então, assim, os que... Sucesso garantido. Sucesso garantido. Os que mais têm sucesso são esses que têm uma troca. Então, a gente tem conversas semanais. E é muito legal esse trabalho, porque a gente vai falando, olha, você viu esse tema? Esse tema é legal. Esse tema não. Eu tenho um cliente que Você faz uma curadoria também, Eu né? faço uma curadoria e a gente discute. Esse tema tem a ver com o que a gente falou na semana passada, E não tem a ver com ele, né? Tem a ver. Esse é meu momento. Vamos falar disso? Vamos. E aí vai. E o negócio flui. É muito gostoso. E você sente, Carol, que com essa troca os executivos começam a se autoconhecer também? Também. Você falou um negócio muito legal agora. É, né? Eu gostei. Eu só tenho Eles vão reconhecendo a trajetória, né? É muito Ele legal. vai se vendo, né? Eu só nos tenho um assuntos. cliente que não tem essa capacidade de enxergar e de fazer essa reflexão, mas acho que porque ele não tá nesse momento. Sim. Ainda, E ele né? não quer quer. dizer que não possa, né? Mas a maioria sim. Isso é lindo. Eu uso o LinkedIn todos os dias, obviamente, mas eu percebo de uns anos pra cá que a beleza do LinkedIn é que ele mostra ao mesmo tempo quem você foi e quem você tá sendo. É lindo isso. Quem você tá sendo hoje. É lindo sem isso. né? dúvida. E sem aí a dúvida. pessoa ela vai se reconhecendo. Sim. De fato, ela vai se conectando ali com as pessoas que fizeram parte da trajetória. E a trajetória ela vai sempre ficando viva, né? Mas assim, posso falar o que mudou hoje? E a gente viu, tem um especialista em LinkedIn de fora, ele é estrangeiro, e ele fez uma carta aberta ao LinkedIn essa semana, semana retrasada. Fez uma carta aberta ao LinkedIn e foi assim, pesada a carta. Porque ele disse, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas depois eu posso mandar para vocês essa carta aberta.
Mas ele disse que ele estava muito preocupado com o caminho da rede, para onde a rede estava indo, porque esse conteúdo feito por inteligência Uhum. artificial estava assim superando mais da metade do conteúdo da Sim. rede, e que as pessoas elas estavam com o LinkedIn ele estava com muitos bots, Sim. muita automação, muito spam, só que saiu do controle. E o que o LinkedIn estava fazendo em relação a isso? E por que o LinkedIn estava muitas vezes apoiando um conteúdo que não era original, de um conteúdo original, que deveria Uhum. ser muito mais valorizado. E eu vejo isso por mim, porque eu sou ghostwriter de um monte de cliente e às vezes o mesmo tema que eu posto para mim e para um cliente ou aquele tema ele é visto de uma forma diferente. E é impressionante. E aí o LinkedIn respondeu. O LinkedIn respondeu. Mas as respostas são sempre muito sabonete. Sim. Estamos analisando, né? Isso é uma preocupação que a gente tem, alguma coisa nessa linha, né? E o conteúdo era assim, ó, posso até ver aqui para vocês alguns, mas tem desde assédio sexual, assédio moral, Uhum. conteúdo tóxico, conteúdo, né, de racismo, tem tudo. E aí depois tem as colunas, quantos chamados foram abertos e quantos o LinkedIn tomou ação realmente. E aí você vê que e quantos moderadores moderadores humanos o LinkedIn contratou em cada língua. Uhum. Então, em português, tem 36 moderadores. É muito pouco. 36 moderadores, sendo que é o segunda maior língua que tem moderadores. O outro é inglês, que é 38. E espanhol, que é... Eu não sei o número, mas é um pouco abaixo de português. Carol, você sentiu uma diferença no direcionamento da ferramenta depois que a Microsoft comprou? Sim, Sim, né? total. Mas eu acho que essa questão de gerar mais polêmica, de aproximar o LinkedIn dentro de certos limites de um Instagram, por exemplo, eu acho que faz parte do negócio. Exato. Porque o LinkedIn ele não monetiza ninguém. Uhum. Eu acho que tá aí o grande ponto. Se você não monetiza, como é que você movimenta? É que são as assinaturas, Na né? verdade, eu posso falar de monetização, para daí clarear um pouquinho para você Sim. isso. E eu posso dizer também de tendência de mercado e de demografia, Excelente. tá? Então, vamos falar de demografia. Vamos falar primeiro do que está acontecendo. A gente, por dados e estatísticas, a gente entende que o LinkedIn, hoje a gente já tem millennials, Sim. né, mais da metade da rede, e a gente está prevendo que em 5 anos o LinkedIn vai ter mais da metade da rede de geração Z. Isso significa que a gente tem que falar a língua deles. Sim. Porque senão o LinkedIn ele vai acontecer com o LinkedIn o que aconteceu com o Facebook. Vai ficando datado. Então ele vai ficando datado. Então, é uma rede onde as pessoas não se modernizaram, as pessoas não falaram. Fica um nicho só, né? Dentro. A própria WGSN tem os relatórios, eles mostram, eles fizeram uma pesquisa de linguagem. Uhum. E eles estavam falando como a linguagem dos memes, ela pode ressoar muito mais. Sim. E aí eles pegaram um meme até do Drake, eles colocaram, olha como essa geração ela consegue enxergar e ler, e isso acaba sendo um conteúdo através de meme. Só que eu tenho 44 hoje. Se a gente não abre a cabeça para tentar enxergar, às vezes a gente fica achando que isso é muito superficial e que isso não serve, que as pessoas não vão entender. E com preconceito, a gente esquece. Mas a gente não tá falando a língua da geração Z. Uhum. E aí vai ficando obsoleta a rede. Faz sentido. Ao passo que, se também a gente coloca conteúdo muito raso, acaba acontecendo As outras gerações brain não se rot. interessam. Que é a palavra do ano de Oxford, né? Que é você ter muito conteúdo fraco, raso, e que você tá apodrecendo o seu cérebro. Sim. Olha isso. Então, isso é de demografia, de como a rede ela tá crescendo, a geração Z. Agora, falando de monetização. O LinkedIn ele tem 4 produtos corporativos que ele vende. 4 produtos, não, 4 áreas. É que ele não monetiza os usuários, né? Os usuários. É isso. Mas ele ganha dinheiro vendendo para a empresa. bastante. E ele ganha dinheiro vendendo contas premium. Exato. Ok. Aí tem os creators. Só que os creators, o que acontece? Ele não monetiza como o TikTok, ele não tem isso. Mas assim, essas pessoas elas acabam fazendo o delas. Digamos assim. De outras formas. E eu te digo, eu acho que ganham muito mais dinheiro se bobear
É que a gente não tem esse papel do influenciador corporativo tão forte No Brasil. no Brasil, É. né, como nas outras redes. E a gente vê, gente, é muito simples, é só você pegar esses ex-âncoras da Globo, o Carlos Nascimento, Nossa. todos esses que estão no LinkedIn hoje, que são top voice do LinkedIn, e comparar o número de seguidores que eles têm no LinkedIn com um influenciador de TikTok geração Z hoje. Sim. Você fala, não, como é que pode? Outro dia, esses dias postaram no link, alguém postou, eu vou lembrar quem foi, que agora me deu um branco, mas eu vou acreditar depois dessa pessoa. Postou a Fernanda Montenegro e a moça da janela do avião, do Aham. caso da janela do avião. E aí mostrou. Ela tem, sei lá, 1,9 milhões de seguidores e a Fernanda Torres, 1,8. Aí falando, pô, não é E a possível. moça ganhou isso em uma semana. Um dia. 2 dias, Então, assim, rede social é reflexo da nossa sociedade. sem Era o que dúvida. exatamente. Sem E aí, dúvida, Valéria, sem dúvida. a gente já tem uma. Eu não vou dizer. Temos várias gerações convivendo no mesmo espaço. O LinkedIn. Eu não tinha parado para pensar sobre essa ótica. Eu acho que talvez seja aqui, porque não tem concorrência, né? É. Então, se vai falar entre Face, Instagram, você tem ali nichos até, né? O Facebook acabou nichado com uma geração. Ele pode escolher TikTok, pode escolher. LinkedIn não tem concorrência, dado o foco profissional que ele tem. Exato. E tem uma questão no LinkedIn que é assim, a gente pode ser simplista e pensar, tá bom, a rede, o conteúdo tá chato, vamos supor, vamos criar outra. Só que você não cria uma outra rede do zero, do Não. nada, com Não. o potencial do LinkedIn. Exato. E o LinkedIn tem, por exemplo, produtos como o Sales Navigator ou o LinkedIn Insights, onde você tem hoje inteligência artificial que ele Uhum. consegue prever a intenção de compra por inteligência artificial. Ele consegue ligar todos os touch points de uma pessoa e falar, pô, se essa pessoa está fazendo isso, muito provavelmente ela está no momento de compra. Uhum. Muito provavelmente ela não está no momento de compra. Você que tem o cargo de diretor de RH, você tem essas skills e aquele outro também tem, então para você teria que estudar isso para ter as mesmas skills. Que agora a gente fala que é skill-based. Uhum. E eles elevaram de 50 skills que você podia cadastrar, eles colocaram 100 skills. Então, isso ninguém dava bola. Agora tem que dar. E como é que você faz com esse banco de dados absurdo? Você não transfere isso de uma hora para Exato. outra e cria uma Foi rede de uma... construção. Não, com O certeza LinkedIn não. é de 2003, né? Então, 21 anos. Com certeza não. Construindo. O que não é impossível que em algum momento surja uma nova modalidade voltada para o mundo profissional, né? Nada impede. O que Mas tem são de coisas fato, pontuais, né? Por exemplo, O mundo é feito de mudança. normal, né? sei lá, se você trabalha com uma parte de produção de texto, você tem uma ferramenta só para isso. Mas você não tem uma ferramenta que ela tem o mesmo formato para todas as áreas. Né? Porque o LinkedIn, se a gente for analisar de uma maneira muito básica, ela é o mesmo currículo no Japão, no Brasil e em Cuba. Sim, Os mesmos campos. Isso facilita, né? sim. Eu tenho algumas críticas ainda ao modelo, de certa forma, no nosso tema, né, recursos humanos, ele avança, ele inova pouco. E aí eu explico. A forma como o currículo é apresentado, ela é igual desde que eu comecei a trabalhar, faz tempo. Né? É aquele mesmo jeitão. Olha, o que eu gostaria de fazer, né? Então, qual que é o meu título? Depois, o que eu fiz? Às vezes, como eu fiz, né? E como me reconheço em termos de competências, skills, enfim. Eu acho que a gente já poderia repensar esta forma de apresentação, não colocando só o holofote no passado, mas no futuro, no modo de pensar. Os posts, eles trazem isso. Quem você está sendo. A minha dúvida é se quem, às vezes, né, um headhunter, que temos aqui Sim. representante, né, Essa classe maravilhosa. dessa importante classe, ela pesquisa os posts também para saber o que a pessoa pensa, como ela escreve. Pesquisa, porque quanto mais responsabilidade tem o cargo, mais a gente precisa entender quem a pessoa está sendo agora, né? Porque o passado, ele diz, obviamente, quem você foi
E os alicerces de de como você chegou até aqui. Isso faz sentido para algumas posições mais do que outras. Agora, quem você está sendo hoje faz muito sentido, principalmente, Para posições de comando, né? e principalmente sobre o que você pensa. É. E aí os posts é que vão enriquecendo essa percepção. Porque nenhum recrutamento vai dizer 100% se essa pessoa ela faz sentido para a posição. Sempre vai ter uns 5% ali aberto. É lógico. Não, sem dúvida, até porque você tem que conhecer. Tem Ex uma série de outras exato. E coisas, esse né? 5% a gente só o processo só conhece depois que a pessoa começou. Então, a gente vai tentar usar o LinkedIn em todas as suas valências para montar esse quebra-cabeça o mais completo possível. Porque tem que ter coerência, né? Com o que é falado, ou com o que é E feito. Daí a principalmente relevância de você ter o o- post, né? opiniões polêmicas versus a cultura da empresa. É, Opiniões polêmicas é. versus a sua equipe, entende? E aí é o que eu sempre digo, a beleza do LinkedIn tá aí. Ele vai mostrar quem você está sendo e vai complementar com quem você foi. Mas sabe que eu Hum. queria só complementar? Eu estava no Web Summit Lisboa agora, em novembro, e eu procurei algumas Conte as trilhas. novidades. Não, eu estava procurando algumas trilhas, e eu fui em uma que falava de workplace, Uhum. que falava de RH e tal. E foi muito engraçado. Porque dessa vez eu levei meu marido para esse festival de Eu inovação. vi, é muito E ele é do legal. mercado financeiro, ele trabalha num fundo e tal. Ele, tá bom, eu vou com você nessa. E aí ele entrou. E os caras estavam falando, eles estavam mostrando um mapa de calor, de engajamento. E aí, era muito legal, porque a ferramenta que eles estavam usando era uma ferramenta que mostrava, assim, como que se uma pessoa deveria ser contratada ou se ela deveria ser promovida ou demitida numa Uhum. organização global. Então, eles pegavam um mapa global daquilo e através de inteligência artificial, gente, e aí, sabe, eu acredito que eles devam usar algo como um Copilot, algo que junta Teams, algo que junta um monte de coisa, e aí eles conseguem entender. Então, por exemplo, sei lá, tem uma reunião, e aí essa pessoa, ela deu um insight Uhum. e resolveu um problema complexo daquilo. A inteligência artificial já capta e já entende que aquela pessoa ela tem um skill específico. E aí ela já entende que aquela pessoa é colaborativa e que ela Uhum. trouxe uma outra pessoa para dar solução, que ela não roubou a ideia para ela. Então aquilo, na verdade, acaba sendo. Pode ser um problema e uma solução, Uhum. mas uma solução, ou seja, não tem mais o chefe queridinho que vai lá e fala, vem cá, eu vou te promover. Não. Por isso que talvez não vai ser mais o currículo. Talvez o post vai falar mais alto, Uhum. como você está falando, Uhum. do que o que a pessoa coloca que ela é. Então, o que ela faz, onde ela vai, Uhum. como ela inova o que ela está fazendo, sim. os cursos que ela faz, Sim. os lugares que ela vai, Sim. aquilo vai contar muito mais ponto de uma forma involuntária. Sim. E aí combina muito com a fala que você vem trazendo da importância da apresentação via vídeo, né? Sim. Que Uhum, você vem falando do poder da imagem ali, né? uhum, uhum. Porque aí fica um pouco mais difícil você criar um texto todo certinho. Você tá Não, assim com a sua, né? a não A ser sua que for um imagem ator. A não ser que falando. for um ator. Não é? Uhum. O que você acha disso? Eu acho que vai ser mais difícil de você esconder. Uhum. Eu acho isso. E Não aí tem a como. pessoa tem que se E a gente preparar, está né? sendo filmado o tempo inteiro. Exato. E o É. vídeo, ele traz coisas que não são primárias. Por exemplo, se nós sabemos que fazer um vídeo vai gerar um maior engajamento para o nosso perfil, se você não quiser fazer, das duas uma. Ou você realmente não quer esse engajamento, ou você está resistente a uma mudança. Uhum, Isso já fala bastante sobre o seu perfil. uhum. Porque uma coisa não é você fazer um vídeo a cada mês, uma coisa é não fazer vídeo nenhum. Nunca, né? Exatamente. Nunca. É. Então, poxa, quer dizer Sem que você, dúvida. Valéria, fala pra mim que você gosta de tecnologia, que você é super ativa no LinkedIn, mas eu não vi um vídeo seu. Talvez não seja. Talvez você não seja tão afeita à tecnologia assim, ou você tenha alguma resistência.
para um processo seletivo, isso já começa a dizer alguma coisa. Eu também Aqui acho. tem um Eu dado concordo. importante, vindo de um Você headhunter entendeu? Eu aqui, concordo, eu dica concordo. importantíssima, Porque, por né? exemplo, no seu nível, Valéria, É, qualquer coisa importa. lógico. Tanto para Uhum. aquilo que vai te diferenciar para algo positivo, como que vai te diferenciar para algo que não seja positivo. Sim, Não vou sim, usar a palavra negativo porque eu acho que não cabe. sim, Eu sim. entendo assim, flexibilidade, adaptabilidade, Exato. são coisas importantes hoje. Coragem. Coragem de ver o Coragem. novo, de fazer É. algo novo, Coragem. de tentar entender algo novo. Outro dia eu estava treinando, e aí eu falei pro professor, falei, como é que é? Eu faço treino assim, assado. Eu falei, você já tentou usar a inteligência artificial para montar o treino? Aí o olho foi, né, daquele tamanho, do tipo, você tá desqualificando o meu trabalho? Pelo Praticamente isso. contrário. E não foi isso que eu quis dizer. Ele não falou isso, tá bom? Mas eu entendi, assim, pelo rosto dele, ele falou, pô, eu fiz faculdade, eu sou um super professor. E é realmente um dos melhores que eu já vi na vida. Mas eu quis dizer que talvez o tempo que ele demora para colocar no Coisas papel, e operacionais. se ele conseguisse colocar o treino, fosse ser mais rápido. E aí eu vi, gente, como a gente vive na bolha. Porque, para mim, é muito simples. Ele pode ir lá, ele pode colocar o treino, ele pode mudar, ele pode na hora fazer, mas assim, é só para facilitar mesmo Uhum. E esse outra, processo. ele pode pesquisar, não é? E aí, na pesquisa, ele vai encontrar coisas novas, Novas. só que vai demorar, E aí, sabe o que ele falou né? para mim? Ah, não, mas é porque eu não posso usar, porque eu pesquiso em artigos científicos. Sim, mas a inteligência... Então, aí eu falei, não, mas vai. Aí olhou, ficou meio resistente e tal. E aí eu fico preocupada, porque eu falo, será que essas pessoas, elas vão demorar Vão. para entender? Acho que alguns vão, como é tudo, Eu né? acho Toda que mudança, vão. ela é assim, É, né? é. Alguns vão na frente, né? Alguns Exato. trazem essa mudança, outros vão ver se alguém se dá mal ou não, aí ele vai, e tem aqueles que vão ser a torcida do contra, né? Exato. Ah, não, isso aí é bobagem, isso aí é Que vão fake, sempre achar argumentos para para não justificar, funcionar. A lei exatamente. dos terços, né? Sempre. Agora, o LinkedIn, ele sempre foi a favor de qualidade. Uhum. Sempre eles defenderam isso, qualidade de relacionamento. Agora mais ainda. Sim. Então, o que a Sim. gente começou a perceber é, do mesmo jeito que para a gente produzir lixo, a gente tem que pensar 2, 3 vezes antes de produzir o Sim. lixo, a gente também tem que pensar a hora de produzir conteúdo. Uhum. E eu falei, eu tenho que ter accountability, eu tenho que ter... E quem me ensinou muito de accountability foi o João Cordeiro, que é papa de accountability no Brasil. E eu pensei, eu não vou encher o LinkedIn de conteúdo só porque eu sou especialista em LinkedIn. Eu só vou colocar o conteúdo que faz sentido, pertinente. E aquilo eu tenho que sentir muito na minha alma que aquilo tem que ser colocado. Então, eu coloquei o pé no freio. Eu não vou parar de colocar o LinkedIn. É o meu trabalho. Eu acho que todo mundo tem que estar no LinkedIn, todo mundo tem algo para contribuir. Uhum. Mas, gente, esse negócio de colocar conteúdo toda hora, agora a gente tem que repensar. Porque antes a gente não tinha tanta gente produzindo conteúdo, agora a gente tem muita gente produzindo conteúdo. Então a gente precisa pensar bem Como se expor, né? em como fazer esse conteúdo, em falar de uma maneira que realmente vá contribuir para o outro lado. Eu acho que um executivo, então, quando a gente está falando deste nível, né, que você trabalha mais fortemente, se ele não tiver convicções, né, ele não tem como ser um líder, né? Um Uhum. líder, ele é seguido. Você segue Concordo. ideias, né? Bingo, Valéria. Né? E se ele não sabe quais são as suas próprias convicções, ou se ele busca ali um efeito do que é uma vitrine positiva, não vai ser um líder de verdade, né? Não vai. Concordo. Então, eu acho que você vai ter muito trabalho, viu? Uhum. Eu acho que essa Que bom. carreira, essa sua carreira, ela é muito promissora mesmo, né? E eu decidi, Valéria, eu Muito decidi bom. fazer algo muito focado em qualidade e ter esse contato com esses executivos para ajudá-los realmente, para eles também ficarem confortáveis e terem um lugar, espaço de autenticidade Você deles, está ajudando eles a se conhecer, a se sem ficar entender. forçando. Lógico, é perfeito. sabe? Eu não É, quero fazer nada forçando para sair fazendo. Eu acho isso.
essa coisa cosmética plastificada não dá. E eu acho que daqui a pouco a gente vai ter mais clareza, né, e separar aí o que é cosmético Sim. daquilo que não é, né? Com certeza os especialistas Mas sabem, né, como fazer isso também, né? a gente sabe, por exemplo, quando a gente começa a ter contato com o executivo, e aí é quando o LinkedIn muitas vezes joga contra ele. Porque ele se posiciona de uma maneira numa entrevista e ele postou algo coisa totalmente totalmente diferente. E aí, quando ele é questionado, fica muito chato. Porque, das duas, uma. Ou ele contratou alguém pra escrever algo que ele não concorda, ou que ele não revisou, ou ele tá mentindo pra mim. E aí, olha, é importante, é uma dica também importante, né? Tem que Esta ser coerência, coerência. tem que ter coerência. Essa Concordo. coerência. Agora, eu tenho uma dúvida, Carol. O LinkedIn já te contratou? Ou ainda não? Eles não contratam, eles não têm Eles contrato. deveriam É. te contratar. Eu vou falar de novo isso. Não é possível que vocês não contratem. Que seja a primeira contratada, então, a Carol, né? Eles não contratam. Não, eles não. Eu nunca. Pra trabalhar lá, não. Mas, assim, eu tenho vários amigos que trabalham lá, vários. Inclusive, eu tô fazendo até um curso com uma das diretoras do LinkedIn. Eu vivo lá, almoço e pego muita dica deles. Mas eu tenho minha consultoria, então. Mas LinkedIn não perde, não. Mas eles deveriam olha, investir nisso, né? com Porque você é uma certeza. embaixadora deles. Uma embaixadora É. fortíssima, né? Eu não acho. conheço nenhum programa assim específico. Mas cria-se, É. não é? Todo Cria. momento, É. né? Pode se criar uma Mas coisa eu nova. acho que esse é o grande problema de ter uma ferramenta que não tem concorrência. É. Então, Porque se tivesse uma segunda, a Carol É. estava sendo disputada no tapa, é verdade. Ó, que ideia, gente. Exato. Conta o que você tem visto nesses fóruns que você tem ido. O de Lisboa, você gostou? O que trouxe Eu de legal? gostei do de Lisboa. Eu acho que esses festivais de inovação, de maneira geral, quando você vai em um seguido do outro, não é que você vê grandes novidades. É tudo muito do mesmo, Uhum. mas é muito legal você estar com pessoas e são sempre mais ou menos as mesmas pessoas que investem nisso, que querem estar em lugares assim, porque tem vontade de enxergar e ver o que está acontecendo de diferente. Então, esse ano eu fui para o Web Summit, eu vi coisas bem diferentes, como eu falei, eu estava com meu marido, que é do mercado financeiro, então eu acabei entrando num modelo diferente. Então, o Web Summit tem o Central Stage, que é o palco central, que aí tem um monte de gente, e aí eles vão falando dos assuntos assim que estão mais em alta. E aí, de novo, inteligência artificial. Foi falado muito sobre as eleições americanas. Então, Você tá bem no so- momento, né? o que era esperado, o que podia esperar com o Trump agora. E as preocupações, então essa questão, aí falaram de cripto também, e do envolvimento dele, e coisas assim. Lá você vê também, tem muitos jornalistas, tem muitas pessoas assim, então, muito preocupados. E falando de maneira geral das aplicações da inteligência artificial, regulamentação, tudo isso. Mas isso já foi falado, né? No começo do ano, no SXSW também, isso já foi muito falado. Então, dessa importância da humanização, que no SX a gente falou muito já. Mas eu vi um modelo que eu achei muito legal lá, que é dos round tables. Então, as pessoas sentam num círculo mesmo, elas colocam um fone, porque é bem barulhento, e elas começam a falar de um assunto. Então, tava lá o VP da Visa falando de meio de pagamento, e eu achei tão divertido, porque você vai vendo a ótica das pessoas e de estrangeiros. Pessoas diferentes discutindo sobre o mesmo tema. Não, gente, foi muito legal, porque o executivo falou assim: então a gente está aqui para discutir esse meio de pagamento e eu queria falar para vocês o que vocês acham de ter um cartão só. Se vocês pudessem ter um cartão com um único número e que esse cartão oferecesse tudo que todos esses cartões que vocês têm oferecessem, vocês iam querer ou não? E aí todo mundo olhou e tal. E para ele era muito óbvio que por que eu vou ter um Mastercard, um Visa, né? Se eu posso ter um único cartão. Aí as pessoas começaram a falar as preocupações delas, né? O moço falou, não, mas eu trabalho numa empresa americana
E a empresa americana tem um cartão e eu consigo transferir os pontos, porque quando eu pago com o cartão corporativo, eu acumulo mais pontos e daí depois ainda consigo usar para o meu pessoal, consigo transferir. Uhum. Então, peculiaridades de cada país. Aí a outra moça, eu sou nômade digital e eu viajo muito. E uma vez eu fui assaltada, estava num hotel, fui assaltada. A sorte é que eu tinha o outro na carteira. Se eu tivesse só aquele, eu não ia conseguir. Aí o outro falou: tá, aí na enchente do Rio Grande do Sul, não tinha energia elétrica, você não tinha como passar o cartão. Como é que você faz se você perde, se só tem um número? Você vai demorar 10 dias daquela instituição e outra Uhum. pode demorar 5? Aí outra falou: não, meu problema é a minha insegurança digital. Cybersecurity mesmo. Porque se alguém vai hackear, eu vou ser Você hackeada sempre de tem uma uma vez só. opção, você tem uma opção, Eu né, só tenho uma mais. opção. E, gente, é muito divertido ver, que não é meu mercado, mas era muito divertido ver Os pontos de vista. os pontos de vista das pessoas. E, e para mim ficou muito claro. Eu falei, nossa, focus group total. Imagina o ganho que ele teve ali, Exato. né, sem fazer nenhum Sem nenhum investimento, investimento. ele teve as Focus informações group total. valiosas, E né. assim, eles estavam debatendo e conversando, e as pessoas falando. E para eles estava muito claro, era como se fosse um produto já feito mesmo, Uhum. que já e por incrível que pareça, não foi algo que as pessoas acharam maravilhoso, que nem eles estavam achando, que era um negócio, nossa, que lindo, que maravilhoso, que perfeito. Então eu gostei, é bom porque você treina o cérebro, Uhum. tá? Quando você vai em lugares assim. Aí você vê todas as startups, de tudo que você possa imaginar. Startup que faz vídeo, que faz foto, que simula local para gravar, como é que fala? Set de gravação. Uhum. Sabe que nem Uber, mas Sim. set de gravação que você vai lá e você acha. Mas, olha, muita coisa interessante mesmo lá no Web Summit. Bacana. Mas mais do mesmo, para falar a verdade. Que geralmente é o extremo, né? É. A gente, quando vai nesses eventos, a gente tem contato com o que é extremo. É. E que É. talvez a gente chegue lá. É. Mas uma das coisas que eu achei bem interessantes, a Vanessa Matias, que é uma amiga, que é da White Rabbit, ela tem uma empresa de tendências e tal, ela fez um pós-evento e ela sempre encontra nesses lugares uns lugares diferentões, assim, com DJ, com Uhum. música, e ela estava fazendo o lançamento do livro dela, que chama Reimaginação Radical. Super indico o livro. E aí todo mundo foi para lá, umas cabeças pensantes, para conversar sobre o que vocês viram no Web Summit, mas mais do que isso, o que não foi falado. Uhum. Tudo aquilo que não foi falado, na sutileza, o que vocês pensaram do que vocês viram e não foi falado. Eles estavam falando, né? Energia também foi um tema que foi muito comentado, porque Uhum. a gente sabe que energia hoje é algo muito valioso, mas de quem que é o problema? Então isso foi levantado. O problema é do governo? O problema é das empresas privadas? Quem que vai ser responsável pela produção da energia? E aí começa aquele debate. Uhum. E aí você fica, não, eu acho que é o governo. Não, mas não pode ser o governo, tem que ser a empresa privada. Mas a empresa privada não pode. Então, essas discussões que são muito legais. Quando você está num lugar e que as pessoas elas têm trabalhos diferentes, vivências diferentes, elas vão trazer aquilo para você. Você treina a cabeça. É o momento que você tem para olhar o mundo, né. Sair da sua bolinha, né, da Uhum. sua realidade ali e conversar com outras culturas e É tudo muito mais. disso. Ô, Carol, você falou de livro. A gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa, mas se pudesse a gente ficava aqui o dia inteiro, né. Fala de livros, o que você está pensando? Tem alguma coisa aí para Essa contar? Um semana, spoiler, talvez? essa semana, faço parte de um grupo que chama Mulheres que Inovam. E a Cris Pelágio, que é minha amiga, que é um trator, que ela trabalha pra caramba, né? Nunca vi, assim, ela faz um projeto atrás do outro. É difícil acompanhar o ritmo dessa mulher, além de ser extremamente competente. Ela me convidou para ser coautora do livro, que a gente ainda não tem um nome cravado, mas deve sair agora em março, o lançamento desse livro. E tem uma história toda especial esse livro, porque uma das coordenadoras, ela faleceu de repente. Há uma semana, ela estava com pneumonia, estava organizando isso, estava bem, e no dia seguinte faleceu. Então foi algo bem comovente,
para as mulheres do grupo, e aí acho que isso deu um gás maior para poder fazer esse livro sair mais rápido. Então vai ter novidade, vai ser um pouco diferente do Rise and Raise Others, que foi o outro livro que eu escrevi como coautoria. Então eu estou preparando aqui um capítulo diferente e, por incrível que pareça, estava debatendo com meu filho que tem 14 anos, que ele é extremamente crítico. Não pode nem dar um spoilerzinho pra gente? É porque eu ainda tô fazendo, ainda Hum. tô fazendo. Eu pensei, depois que você escreve um capítulo de um livro, você vê depois pronto, você fala, nossa, tá Por- bom. Tem muita coisa que não tá aí, que eu deveria ter falado, ou Podia muita ser coi- melhor, né? podia ser melhor, ou eu queria passar um recado diferente, eu queria. Então, a minha visão hoje, nesse momento, eu quero realmente que o que tiver escrito nesse capítulo sirva para outras pessoas. Uhum. Até porque eu passei por alguns momentos pessoais difíceis, em relação à família, saúde, tudo isso. Então, eu queria trazer um tom mais voltado para os outros e não para mim. Não é sobre a Carol, não é Uhum. sobre o que a Carol fez, o que a Carol. Não, é algo que inspire os outros mesmo na vida deles, que dê uma força para as Uhum. pessoas. Longe de ser motivacional, mas Deve ser interessantíssimo, e aí você vai trazer aqui, né? é. O livro para mostrar para a gente, para contar um pouco, porque eu acho que, eu, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, porque aqui a gente é maioria neste podcast, nesse momento, mas eu acho que as mulheres elas já nascem fazendo inovação o tempo inteiro, usando a criatividade o tempo inteiro, Concordo. É. porque senão ela não dava conta, Concordo, né, 100%. de fazer tudo que ela tem para fazer. E aí, quando você começa a conversar sobre o assunto, vai surgir muita coisa. Uhum. E qualquer movimento desses inspira muitas outras mulheres e outras pessoas, né, também, a aprender coisas novas. E sempre tomando cuidado com aquilo que eu falei, né? A gente tem muita coisa porcaria, muito conteúdo porcaria, então tem que tomar muito Tem cuidado. de tudo, Não né? escrever por escrever Mas e colocar geralmente, qualquer coisa. Carol, quem não tem muito o que falar acaba falando besteira, né? Besteira, né? Sem É dúvida, isso. sem dúvida. Ai, Carol, é tão bom estar aqui com você, conversar. Eu gosto. Venha sempre. É né? muito bom, né? A gente venha podia fazer. Toda temporada mais. ela tem que vir, eu acho. Pronto, já ficou então. Toda temporada. Porque a gente está agora tentando trabalhar por temporadas, né? E aí a próxima temporada, que vai ser daqui 2 meses, né? Uhum. Março por aí, você volte já talvez Já com vai um trazer livro. as novidades, já vai eu trazer quero- as novidades. Eu quero trazer ideias de pautas pra vocês. Adoro. Ai, tem várias coisas que eu sou tão adoro, curiosa. E vocês adoro. que vão poder responder, que são do Ótimo. RH. Por favor, pautas, pessoas, queremos mais mulheres talentosas, empreendedoras para participar aqui com a gente. Vai ser um grande prazer. A gente vai deixar o link de Carol ali, né, de baixo, para você poder seguir, se você já não segue, do LinkedIn, do Instagram, enfim, de todas as redes. Não perde nada dela, porque é fantástico. E se gostou desse nosso vídeo, compartilha, né? Se inscreve, não deixa de deixar um like, porque isso ajuda pra caramba, né? Pra gente saber se a gente tá fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Faz um comentário pra gente e nos vemos no próximo. Grande abraço. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau.